Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Finalmente chegou aqui em casa o DarmoShark M3S, que é o que eles estão chamando de Varoom, né? Se é que eu tô pronunciando isso da forma certa. Mas a caixa, cara, olha que caixa incrível. Pelo menos é bem diferente das caixas anteriores que a gente viu do DarmoShark. Bem interessante a mudança que eles fizeram. Eu sei que é um lance besta, mas, cara, é uma coisa bem interessante. Eu acabei comprando, né? A gente tem aqui todas as cores disponíveis. Eu comprei o vermelho. Eu gosto muito da cor vermelha, eu gosto muito do meu Death Adder. E vamos ver como é que este mouse aqui se compara com os outros DarmoSharks. Eu preparei aqui o unboxing para vocês e as minhas primeiras impressões. Então, vamos ao unboxing. E aqui temos o nosso DarmoShark M3, que não parece muito vermelho, né? Se eu puder ser muito honesto, cara, isso aqui tá mais para um rosa ou mais para um laranja do que, de fato, um vermelho. Acredito que se eu for tirar uma fotinho aqui, colocar no Adobe Photoshop e saber qual é a cor específica disso aqui, com certeza não vai dar um vermelho. Mas beleza, só a título de comparação, tá, galera? Ó, esse aqui é o Razer, né, o Faker Edition, que na minha opinião é vermelho, e esse daqui é o DarmoShark. Eu vou chamar ele de rosa, né? Ao invés de vermelho. Mas esse é o DarmoShark aqui. Vou deixar ele aqui de lado pra gente ver de novo. Pra que a gente possa ver aqui os acessórios que tem na caixa. Então, tira aqui. Puxa lá. O que é interessante é que a Motor Speed tá testando coisas diferentes em cada uma das caixas. Cada mouse que eles enviam tem uma caixa totalmente diferente uma da outra. Então aqui, ó, a gente tem o nosso receptor, né, o dongle dele. Vai ser importante. Aqui a gente tem um extensor pro dongle interno que provavelmente vem dentro dele. A fatídica caixinha lá que ninguém consegue abrir, ou que eu não consigo abrir no caso, né? A gente tem a caixinha de acessórios. Aqui vem grip tape, uma grip tape diferente do que eles mandaram. Mas não vem mouse fit desta vez, hein? Pelo que eu tô vendo aqui, né? Se eu tô dando uma mini amassadinha aqui, não tem mouse fit nesta caixa. E agora vamos falar um pouco mais do DarmoShark M3S e o porquê que ele é tão interessante pra mim neste momento. Como vocês puderam ver os outros reviews de todos os outros DarmoShark, tanto 4K quanto o normal, o shape do DarmoShark não é bem um shape que eu gosto. Simplesmente pelo fato de que minha mão não é grande o suficiente para utilizar o mouse, né? Então a gente tem as versões normais, que são um pouco maiores, destinadas a mãos um pouco maiores, né? Então, quando eu falo mão maior, eu diria acima de 19 centímetros é o que a gente pode considerar uma mão grande, né? E ele fica super confortável para quem tem mão grande. Mas na minha mão, como eu não tenho uma pegada palm completa, para mim não fica tão confortável. E esse mouse em questão, ele é, tecnicamente, a versão miniatura, né? A versão mini do seu irmão mais velho. Então eu quero muito testar e muito ver como é que isso se traduz no dia a dia. Primeiro ponto que eu gostaria de passar aqui com vocês, a parte dos switches. A gente tem dois switches TTC Golds, são switches com aproximadamente 65 gramas, né, de pressão, são switches medianos, tá? Se vocês querem saber se o switch é leve, médio ou pesado, geralmente os switches pesados são acima de 70 gramas de força. Os médios ficam entre 60 e 65 gramas e abaixo de 60 gramas a gente pode considerar que o switch é leve, tá? Nesse caso aqui são switches medianos, do jeito que eu gosto, né? São switches facilmente spammáveis e que com certeza não vai cansar muito depois de várias horas de jogo. Agora, como switches laterais, a gente também tem switches da TTC. Esse mouse inteiro utiliza switches da TTC, tanto para os laterais quanto para o frontal, quanto para o scroll wheel. A diferença, na verdade, é a força de atuação que eles têm entre eles, né? Os switches laterais são switches que têm 70 gramas de força. E a gente já nota que ele é bem mais duro do que o switch principal, né? Os dois switches aqui, do esquerdo e do direito. Eu não tenho e nunca tive nenhuma reclamação dos switches laterais do DarmoShark. Eles são sempre muito bem posicionados. E essa versão mini aqui, ele fica ainda melhor, né? Pelo menos pra minha mão. Porque eu consigo pegar exatamente com a ponta do dedo aqui na parte frontal e exatamente com o ossinho aqui do dedo na parte traseira, que é bem importante pra mim, pelo menos como usuário de mouse. E essa é uma coisa que eu não tenho perfeita
no Darmoshark M3, normal, né? Eu tenho que dar uma esticadinha no dedo. Eu tenho que dar aquele, né? Vamos um pouquinho mais pra frente. E agora falando do Scroll Wheel, o Scroll Wheel é muito parecido com o do Darmoshark 4K, né? Ele é um Scroll Wheel todo texturizado e ele é super silencioso e super preciso. Você consegue sentir cada uma das rotações aqui do Scroll Wheel. Isso com certeza se traduz com um switch, cara, silencioso e com muita precisão. Como eu mencionei pra vocês, o switch dele também aqui é TTC. Então, cara, TTC é uma boa marca, uma excelente marca de switches e não tem muito o que dizer sobre, tá? Então, se vocês estão procurando switches bons, a TTC entrega switches bons. E o Darmoshark, como eu comentei, tem switches muito bons. Falando agora do seu shape, né? Como eu comentei com vocês, é um shape menor do que seu irmão mais velho. Ele é um shape que na minha mão, ele fica muito bom. Eu consigo pegar perfeitamente palm e eu também consigo fazer uma pegada claw nele. E uma claw bem relaxada, né? No sentido de que eu não tenho problema nenhum em termos de incômodo ou coisa do tipo. Eu diria pra vocês que é super confortável. Tanto para a palm ele fica bem pouquinho menor do que deveria ser, mas ainda assim muito confortável. A claw fica perfeita na mão e dá até para fazer uma fingertip se você quiser. Então eu diria que os 3 tipos de pegada você consegue fazer nesse mouse se e somente se você tiver uma mão média, como a minha, de 18 centímetros. E esse mouse aqui também, ele é super leve, ele tá pesando por volta de 54 gramas, né? Gente, eu considero mouse leve qualquer coisa abaixo de 60 gramas. Mais do que isso, acho que a gente entra numa discussão infinita de se vale a pena baixar o peso ou não. Eu acho que o ideal tá em torno de 50 a 70 gramas, tá? Eu diria que qualquer mouse que caia nesse range é um bom mouse em termos de peso. E que provavelmente você não vai sentir tanta diferença. Obviamente que você vai sentir bastante diferença entre uns 70 e 50, mas geralmente todos os mouses estão girando em torno de 55, 60, 63. E essas 10 gramas raramente você consegue notar, porque depende muito também da distribuição de peso do mouse, né? Então o que eu chamo de distribuição de peso? Esse mouse aqui, por exemplo, eu consigo notar que ele é mais pesado para a parte traseira, né, do que para a parte frontal. Então provavelmente ele vai te dar uma sensação de peso maior aqui do que aqui, né? Tem outros mouses que são mais equilibrados e que você não nota tanto essa distribuição de peso, né? Então, por exemplo, o meu Death Adder, ele é um mouse de 64 gramas, mas na mão, quando você tá usando ele, ele parece super leve, né? E aí também, óbvio, tem o efeito do switch, tem um monte de outros fatores que são super importantes na forma como esse peso se traduz no seu gameplay. O coaching dele é muito parecido com o do 4K. Eu diria que eles finalmente acertaram o coaching. Eu fiz duras críticas ao coaching desse mouse aqui do Darmoshark normal, sem ser a versão 4K e sem ser a versão S, porque eu achei o coaching muito liso, muito plástico, né? Então, assim, você colocava o dedo, você tinha uma sensação de plástico muito forte na mão. E eu, durante o teste do Darmoshark normal, eu suando, né, tipo, com o suor natural da mão, eu já sentia meu dedo deslizando. Então ali eu percebi e falei, putz, cara, o coaching do Darmoshark não é o dos melhores. E eles, graças a Deus, melhoraram esse coaching nessas versões, tanto na versão S quanto na versão 4K. Falando agora da bateria, o Darmoshark M3S, ele possui uma bateria de 500 mAh. É uma bateria razoável, é padrão de mercado, né? O único que não tem essa bateria é o Aegis. O Aegis utiliza 300 mAh. E uma bateria de 500 mAh no mouse com um polling rate de 1K, né? Ou seja, de 1000 de polling rate, vai durar em torno de 70 a 80 horas, tá? De uso equilibrado, entre jogos e coisas do tipo, vai durar em torno disso. Agora, como esse mouse aqui é um mouse 2K, eu diria para vocês que essa bateria vai ser mais rapidamente consumida se você utilizar ele no modo 2K. E aí é óbvio, quem tá comprando um mouse desse 2K quer utilizar o 2K. Então espere carregar esse mouse a cada 40, 50 horas. Que ainda assim é bom. De longe não é uma bateria ruim. E agora vamos ao mouse fit dele, né? O mouse fit desse mouse sempre vem coberto. Fico muito feliz com isso. Sempre comento. Então, não custa nada comentar novamente. Opa, olha a sujeirinha aqui, hein? Ô, cacete. Tá, meu mouse fit veio meio zoado aqui, hein? Mas tudo bem. Nada como um mousepad áspero pra resolver esse problema. Ah, ele veio sujo nos dois lados. Não sei se vocês conseguem ver, mas tá bem sujo aqui, bem sujo aqui. Tá encardido o negócio. Mas beleza. Perfeito.
tirado aqui, vamos fazer um teste de glide nele. Ele é um mouse que tem um bom glide. Eu consigo notar que, cara, é bem suave. Não apresenta nenhum tipo de atrito. E diferentemente do DharmaShark 4K e diferente da versão normal, eu não sinto ele raspando no meu mousepad. Teve um comentário de uma pessoa no canal, e aí, óbvio, eu geralmente não vou falar, né, o nome, não sei se as pessoas gostam que fale, mas ela me deu a dica, quando eu gravei o vídeo do 4K, que uma forma que tinha para reduzir, né, a sensação de raspar do mouse era só retirar a bolinha, o mouse fit do meio. Eu posso acreditar que deve ter resolvido na questão dele, só que eu acredito que nas minhas versões, pelo menos o problema que eu tenho, eu não sei se eu vou conseguir mostrar na câmera, mas tecnicamente o meu mouse fit, que é essa barbataninha aqui, ele sempre vem com as pontas meio que pra fora, ele vem arqueado, né? Então aqui fica uma ponta saindo pra fora e aqui geralmente fica uma ponta saindo pra fora também, né? E aí é óbvio que ele vai raspar. Então, cara, eu sinto que essa barbatana aqui é um dos grandes problemas e um dos grandes motivos pelo qual esse mouse em questão raspa tanto no mousepad, tá? E aí, quando a gente olha aqui o M3S, a gente nota que esse não é o caso, né? São mousefits, na verdade, retos, né? São mais grossos e, cara, não são aquelas barbatanas de tubarão que a gente vê ali no outro fit, né? Como a gente viu. É uma sensação, cara, absurda a diferença. Então, assim, esse daqui eu sinto raspando aqui na parte da frente e o M3S nada. Funciona, tipo, perfeitamente. Não tenho nenhuma reclamação desse fit. Aliás, a DharmaShark deveria implementar esse fit aqui nos outros mouses que eles têm. Com certeza seria muito melhor. De preferência não encardido, mas sim, seria bem melhor do que o outro. E último ponto aqui falando do mousefit, são mousefits PTFE, né? Eu aprendi também recentemente com um inscrito do canal que todos os mousefits são feitos de Teflon, né? A única diferença é se ele é extra virgem ou não, né? Que é um grau de pureza maior no Teflon, né? Então, geralmente quando eu tô falando PTFE, eu tô falando de um Teflon virgem, né? Extra virgem, sei lá, parece azeite o negócio. Mas esse daqui é o extra virgem no caso, então esse aqui é o melhor tipo de Teflon, né? Então o melhor tipo de mousefit que você pode encontrar. Vou mostrar agora para vocês rapidamente a comparação entre esses dois mouses, né? Então, como a gente pode ver, eles são bem diferentes de tamanho, né? A gente nota que eles têm uma diferença de tamanho considerável, principalmente de largura, né? Então eu consigo ver essa diferença de largura, não sei se eu consigo mostrar isso na câmera, obviamente pela dimensão, mas eles são bem diferentes de largura e de comprimento. E honestamente o shape do M3S parece muito com o Pulsar X2, né? A gente vê aqui uma curvatura bem forte aqui, né? E ele desce reto. O que aqui a gente já não vê isso, a gente vê ele uma base praticamente uniforme, né? Então eu não tenho essa diferença tão grande entre a parte traseira, né? Esse hump que eles chamam, né? Que é essa parte aqui, e com a parte frontal. Galera, agora mostrando rapidamente para vocês o software do mouse. Eu vou deixar o link do download aqui na descrição do vídeo, então se você tiver dificuldade de encontrar qualquer coisa do tipo, é só clicar aqui na descrição e vai te levar diretamente para o site, tá bom? Mas o software dele é um software bem simples, é muito semelhante ao que a gente vê no DharmaShark 4K. Você consegue fazer customização aqui Você consegue customizar aqui as teclas, você consegue mexer no DPI do mouse, então você seleciona qual é o DPI que você quer utilizar. Aqui a gente consegue setar o Lift Off Distance, ou seja, quando é que o sensor para de identificar o movimento. Então quando a gente faz aquele movimento de tirar o mouse um pouquinho do mousepad, se você prefere que ele seja baixo ou alto, você consegue ativar aqui o Motion Sync se você quiser. Você tem várias opções, né? Então até eSport Mode, né? E aí, honestamente, galera, não faço a menor ideia do que é esse Open e Close, tá? Pesquisei e não consegui encontrar. Mouse Speed aqui a gente tem velocidade do ponteiro, muito parecido com o que a gente consegue no Windows. E aqui a gente também consegue setar o Double Click Speed. Por último, a gente também tem a opção do Debounce, né? Que é o tempo de resposta ali do clique, né? Então, eu recomendo sempre a gente deixar em torno de 2 milissegundos, 3 milissegundos, 0 forçar um pouco a barra do switch, né? E às vezes pode dar um pequeno erro de leitura do switch, tá? Do clique. Então eu prefiro deixar entre 1 e 2, não vai matar ninguém vai notar o 0, 2 ali, tá?
É isso, galera. Agora, a conclusão final do vídeo. Agora que a gente viu absolutamente todas as características dele, o que eu acho desse mouse? Eu gostaria primeiro de comentar a minha decepção pelo fato dele não ser vermelho, de fato. Eu acho que eles estão tendo problema de coloração, problema de coating. A pessoa responsável por enviar o mouse me enviou uma mensagem antes na AliExpress falando, olha, estamos com problema de coating, assim que chegar novo batch com a nova coloração, tudo correto, a gente manda pra você. Então, galera, tecnicamente, esse novo batch deles deveria ter vindo com a cor correta, né? Então, novamente, a gente nota a diferença entre um vermelho e esse vermelho rosa aqui. E eu esperava que ele fosse mais vermelho, até porque a foto dele é super vermelha, sangue igualzinho a do Faker. E era o que eu tava esperando, né? Eu acho que, em termos de percepção, eu diria que em termos de shape, esse aqui é o shape que eu gosto. Gosto muito de um shape desse aqui, eu me sinto muito confortável com ele. É um shape muito bom. O que eu, na verdade, sempre tive de mouses, é o que eu busco, é um shape médio, que te permite um pouco mais de flexibilidade em torno de como é que você segura o seu mouse. Se você tá no dia que, poxa, você não tá muito afim, tá ali no fingertipzinho básico, ou você tá, cara, raiz, vamos lá, try harder, vamos no claw, você consegue. E se você tiver relax, você consegue fazer uma mãozinha palme aqui, tranquilo, que nada vai te abalar. Então assim, eu gosto muito dessa flexibilidade, e é uma flexibilidade que eu não vejo em todos os mouses. Se ele é muito pequeno, ele te obriga a ficar com uma pegada claw fingertip o tempo todo. E aí você fica com uma pegada agressiva o tempo todo. Se você tem um mouse ergonômico, você vai ficar sempre com a mão palme. Então, esse tipo de flexibilidade é muito boa. Eu gostei muito da implementação do mouse fit dele. Gostei da implementação dos TTCs Gold nele. Então, quando eu tô falando de TTC, eu tô falando de switches. Todos eles eu gostei bastante. E aí a pergunta que fica é, o que vale a pena? O 4K, o 2K ou a versão normal? Eu diria que a diferença de preço entre eles já não é mais tão gritante. Eu diria que a maior diferença de preço é entre o 4K e a versão 2K. O 4K tá saindo por volta de R$380, o 2K tá saindo por volta de 270. Foi o que eu paguei nele naquela promoção que teve da AliExpress. Então, é uma diferença de quase R$100. E nessa diferença de quase R$100, eu ficaria com o 2K sem sombra de dúvidas. Aliás, eu acho que eu ficaria com o 2K grande parte das vezes por causa do shape. Mas, porém, contudo, entretanto, se você tem uma mão média maior, cara, o 4K é uma opção excelente. Eu acho que você vai estar super bem servido com esse mouse aqui. E é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero que tenha servido para trazer novos insights para vocês em termos de se esse é o mouse para você ou não, e qual no final do dia seria a melhor opção para você que assiste esse vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, por favor, se inscrevam no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Valeu!